Caros alunos, caras alunas, apresentamos agora, no âmbito do curso Economia Brasileira, o 8º vídeo sobre o Plano Real, baseado no texto de Cláudio Contígio, O Plano Real, uma propedêutica crítica. Falávamos no vídeo anterior sobre a marcha do plano, e aí nós desembocamos na segunda crise externa que vai acontecer durante o período do plano real, que é a crise asiática. Bem, ela se inicia, na verdade, em meados da década de 1990, né, com a crise da Tailândia em julho, mas o epicentro dela, o pico, vai ser o pânico, né, do sistema financeiro internacional, do capital, dos investidores externos, né, dos especuladores, em outubro do mesmo ano. Bem, a origem da crise remonta à abertura comercial que transformou os expressivos superávites dos tigres asiáticos, né, em conta corrente em déficits crescentes, precarizando sua posição com o aumento da dívida externa. Quer dizer, o que aconteceu, né? Depois depois do desmantelamento da União Soviética pelo presidente Yeltsin, né, que na verdade vai pedir desculpa, né? Ele vai sair, né? Ele vai abandonar o governo russo, né, e sair pedindo desculpa, vai deixar a bola, né, o abacaxi com o Putin. Né? A União Soviética vai ser destruída, um dos maiores desastres do século XX. Né? Muita gente passou fome, muita gente morreu de fome, o PIB caiu mais da metade, né, por conta das políticas de reestruturação, né, na verdade, políticas de destruição, né, implementadas, sugeridas pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Mundial e pelos expertos, entre aspas, né, sobre macroeconomia. Né. Jeffrey Sachs, por exemplo, é um grande nome, né? Bem, então, o que aconteceu? O que aconteceu com isso foi que o chamado consenso de Washington, que é pura formulação ideológica, sem nenhum suporte teórico ou de experiência empírica, né, passou a ser seguido por todo mundo, por quase todo mundo no mundo, né, quase todos os países. E os tigres asiáticos, né, que haviam crescido. Quais são os tigres asiáticos? Na verdade, os tigres asiáticos inicialmente eram considerados, né, a Coreia do Sul, Hong Kong e Singapura. Depois você incluiu nos tigres asiáticos a Tailândia, Malásia, Laos, né, Indonésia. Né? Então, esses países, né, principalmente a Coreia do Sul, que criaram a sua economia, né, com base na atuação conjunta do Estado com as empresas, né, mas também sob a égide, sob a proteção, né, de altas tarifas de importação, sob o protecionismo externo. Né. Então, o que aconteceu? Né? Esses países, né, seguindo o Conselho de Washington, em final da década de 80, né, início da década de 90, abriram as suas economias às importações. Então, houve um boom de importações. Né? E, aliás, né, nessa época, no Diário do Comércio, que eu tinha uma coluna diária, né, eu já tinha, né, salientado, né, que depois da crise do México, eu salientei que a próxima crise ia ser dos tigres asiáticos. Por quê? Porque eu apenas estava examinando, né, a conta corrente dos países que haviam aberto a economia. E aí, sabia que isso ia acontecer, né? Como nós já falamos anteriormente, que o real ia acabar através de uma grande crise externa, como efetivamente foi, né? Então,
esse país abrir sua economia, o que vai, né? Você vai levar a um crescente aumento do déficit em conta corrente, eles saem de uma situação de superávit. E aí vai chegar um momento que a situação fica insustentável e eles não vão resistir a um ataque especulativo. Era simples assim, simples assim. Mas o problema é que eles com certeza, eles tinham déficit público. Não, zero. Eles tinham superávit, era um país que tinha um superávit fiscal. O que mostra que não tem nada a ver, né? Déficit fiscal com, ao contrário que se pensa, o pensamento conservador, que é inconsistente, né? A identidade que se baseia, que que diz que o déficit do governo e o déficit de poupança do setor privado é igual ao déficit em conta corrente. Isso está errado, formalmente errado. Por quê? Porque existe um problema de contabilidade nacional que comércio exterior, né, não é igual a transações correntes. Por quê? Porque nas transações correntes entram, né, o pagamento dos direitos dos fatores, remessa de lucro, pagamento de juros. Isso não é serviço. Isso não é serviço. Então, para começar, tá certo? Então, a identidade está errada. Da contabilidade nacional está errada. Tem um texto sobre isso. Em segundo lugar, né, tem um segundo problema. Você tem a relação de causalidade. E a relação de causalidade normalmente é no sentido contrário. Quer dizer, se a economia aumenta as suas exportações, né, o superávit em balanço, ou contrai as suas importações, o PIB cresce. O PIB cresce a arrecadação tributária. Crescendo a arrecadação tributária, reduz ou transforma o déficit do setor público em superávit. É isso. Certo? Simples assim. Bem, a crise com a Tailândia, né, começou no dia 2 de julho de 1997, né, com o colapso do baht, que é a moeda tailandesa, diante de um ataque especulativo, claro, mas como previsto, não era difícil prever. Né. Isso vai levar ao contágio de outros países, de outros tigres, da Indonésia, mais tarde da Coreia do Sul, e de outros países como Hong Kong, Laos, Malásia e Filipinas. Então você tem uma crise regional, certo? Só que em outubro, essa crise regional se transforma numa crise global a partir do crash da Bolsa de Nova York, que caiu 10% no dia 20 de outubro e mais 20% na segunda-feira, no dia 27. Então você tem 30% aí de uma bolsa de importância mundial, na verdade, né? E isso vai reforçar o ataque especulativo contra a Coreia. E aí, não só contra a Coreia, porque isso é uma crise internacional, o capital financeiro internacional entra em pânico e respinga no Brasil, né? E que respingo. O Brasil foi surpreendido com a enorme rombo na conta corrente, porque esse era o problema. A abertura comercial deu isso, gente. A abertura comercial num contexto de crescimento econômico, que nisso foi vigoroso, mas foi logo, pisou-se no freio a partir de março de 1995, né, como nós vimos. E não foi só isso, né, porque aumentou-se, né, quer dizer, a conta corrente, né, ela se expandiu por quê? Primeiro pelo pagamento de juros da dívida externa, que vai crescer no período, né? Pela remessa de lucros, principalmente das empresas privatizadas, porque várias foram privatizadas por capital internacional. Empresas que não geram, não têm receita, né? Que não tem receita em dólares, ou que a receita em dólares é mínima. É o caso das telefonias. Não era o caso da Vale, mas das telefonias sim, ué. Então, né? No primeiro trimestre de 95, né? O déficit em conta corrente era 5,6 bilhões por ano, é claro. Não, 2,7% do PIB, né?
E aí, no trimestre, né, foi para 10 bilhões no último trimestre de 1997. Ó, nesse período, qual foi o déficit acumulado pelo Brasil? 78 bilhões de dólares. Mais ou menos foi o montante da dívida externa quando aconteceu a crise asiática. 84 bilhões, ou seja, né? O senhor Fernando Henrique Cardoso, com os seus brilhantes economistas, né? Pércio Arida, Gustavo Franco, Malan, etc., criaram essa situação, esse monstro aí, porque seguiram uma ideologia que é a ideologia do consenso de Washington, o resultado. E aí vem uma crise internacional e pega o Brasil numa situação de extrema fragilidade. O que não tinha essa situação quando foi, nós mostramos isso, quando foi formulado o Plano Real. Havia um superávit na conta de transações correntes. Não é? Não, mas que os mercados, não sei o quê, não, tem que abrir a economia, o resultado está aí, o resultado está aí. Né? E não foram só, não foram os países. Aconteceu a mesma coisa com o Chile, do Pinochet, e ninguém estudou esse caso, tá certo? O Chile abriu sua economia, né, a partir do golpe Pinochet, que foi do dia 11 de setembro de 1973. E aí veio a grande crise internacional, veio a grande crise do Chile em 1981, antes da crise da dívida externa do resto do mundo, dos outros países desenvolvidos. Isso é em desenvolvimento. Ok? Depois houve o caso do México, que nós falamos aqui, não é? Que abriu essa economia a partir do Plano de Solidariedade Econômica de dezembro de 1987, né? Aí quebrou em 94. Os chiques asiáticos quebraram em 1997, e nós vamos quebrar depois. Mas observe aqui, o gráfico aí abaixo, né, que mostra exatamente, né, em azul, e são as exportações brasileiras, né, que elas vão crescer até o terceiro trimestre de 1994, depois elas vão estagnar e voltar um pouco a crescer, né, a partir aí de meados de 97, né, depois da crise asiática, por causa da desvalorização cambial, inclusive, né? Mas ela vai oscilar, né? Mas vai apresentar um crescimento, né? O vermelho são as importações, né? Que explodiram, né? Como resultado da abertura comercial. Não é desvalorização. Não, foi porque o dólar valorizou também, mas o efeito do dólar é muito menor, muito menor. E aí? Aí, ó. Então, né? E aí, né, a partir de 1995, né, do segundo trimestre, você tem aquelas medidas que vão conter as importações. E as importações, né, elas vão mais ou menos ficar no mesmo patamar, né, até, vamos dizer assim, né, até o quarto trimestre, né, até o terceiro trimestre de 1996. E aí elas vão dar um salto, né? Vão dar um salto. Ok? Vão dar um salto, né? Ora, mas o problema, né? Se nós olharmos, o déficit na balança comercial vai ser pequeno. O maior déficit vai ser nos outros elementos, né? Juros da dívida externa, remessas de lucro, nós já falamos sobre isso e outros elementos. E aqui em amarelo tem um déficit em conta corrente, né? Que eles, né, se transformam num problema crescente, tá certo? Eles vão surgir, né, já em fins de 93, e eles vão ficar mais ou menos em um patamar, né? Patamar em torno de 2,3% do PIB, 2,7%, né? Depois eles vão crescer, Né? Isso é o desequilíbrio fundamental do modelo. O modelo não tem consistência, não. E nós continuamos nesse modelo até hoje, né? Mas aí tem uma longa história, muita coisa para falar, né? Bom, então, isso é que vai... Quando houve ataque especulativo, por que houve ataque especulativo com o real? Porque os observadores sabiam, né? Nós saímos de um país, que são os países do Sudeste Asiático, que estão com mega déficits na balança
de transações correntes. Uai, mas tem um cara lá na América do Sul, não foi só o Brasil que foi afetado, né? Mas tem um cara lá na América do Sul que está com mega déficit, chama-se Brasil. Nossa Senhora, vamos tirar o dinheiro de lá, é isso que houve. Hã? E aí, o ataque especulativo contra o real vai levar a perda das reservas cambiais. Aí o que faz o Banco Central, né? E aí, né, quem era o presidente do Banco Central nessa época é o Gustavo Franco. E ele agiu de maneira magistral. Há que tirar o chapéu para o senhor Gustavo Franco. Se como estrategista é um desastre, tá certo? Porque dá certo. Porque acreditar em mercado, acreditar em... Isso é ideologia, acreditar no funcionamento, que o mercado é autorregulador, que o mercado é resiliente, leva a essa bobagem, né? Essas políticas inconsistentes, né? Políticas decadentes, para usar a sua própria expressão, que nós vamos usá-la mais tarde. Então isso vai levar, né, a um ataque especulativo, né, contra o real, né, já falamos, e o Gustavo Franco responde com brilhantismo. A taxa de juros sai, né, Selic sai de 19%, vai para 45%, uma troletada, para evitar que o capital que está saindo do Brasil, né, saia, porque você vai perder, né, um dinheirão, né? Mas é outra coisa, ele vai reduzir o prazo de renovação ou prorrogação das operações externas de 12 meses para 6 meses e dobra os limites de posições de câmbio vendidas. E aí está faltando uma coisa, né? Dos bancos no dia 27, mas mais do que isso, ele, e aí é um problema nessa transparência, né? Ele reduz, podemos até aqui, né? É porque não está no texto que eu estava usando. No texto que eu usei para escrever o texto que baseia nisso, né? Reduz os limites das posições. Esse que foi a principais das posições compradas. Ou seja, o que acontece, né? O que acontece é que os bancos foram um dos grandes, como aconteceu, né, na virada do real, né, na entrada em circulação do real, né. Os bancos fizeram um ataque em grande escala contra a moeda brasileira. O Banco Central nem se mexeu, como nós mostramos, né? O Banco Central fez o contrário e eles tomaram um enorme prejuízo. Agora, o que o Banco Central fez, né? Reduziu os limites das operações compradas, porque os bancos estavam todos entupidos de dólares. Aí o que o Banco Central fez? O limite, vamos supor, os bancos estavam com 50 milhões de dólares cada um, 60, né? Então o limite é 5. Puxa, tem que vender meu dólar. Se eu vendo meu dólar, o dólar cai. Isso foi, né? Ele aumentou a possibilidade de operações vendidas e reduziu a posição das operações compradas. Então, isso foi brilhante. Mas aí, né? Bom, e aí, para afastar o temor dos investidores, a medida provisória fez uma bobagem, não precisava ter feito, né? 106 de 14 de 1602, né? De 14 de novembro, né? E a lei 9.532 de 10 de dezembro, né? Promover o aumento dos tributos, inclusive de importação. Aí está certo, por importação, claro. E a redução dos incentivos fiscais com ganho estimado da ordem de 20 bilhões. Né? Qual é o efeito disso, né? Do aumento? Nenhum. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sabe? Mas os investidores olham isso, mas o que eles realmente estão olhando não é isso. O que eles realmente estão olhando não é situação fiscal, né? Isso é secundário. Olha, mas secundariamente. Né? O que eles olham é o déficit de conta corrente, né? Bom, só que aí o Gustavo Franco, né, continuou a sua ação brilhante. Por quê? À medida que os especuladores se acalmavam, né, porque o Banco Central, sob a direção do Gustavo Franco, desde 20 de agosto, né, substituiu o Gustavo Loyola, o Gustavo saiu, outro Gustavo, né?
reduziu a taxa Selic, mesmo enquanto minguaram as reservas internacionais. Aqui está o movimento, né, de queda das reservas internacionais. Né? Esse foi o grande movimento. Né? Em agosto, no final de agosto, e ela continuou caindo um pouquinho. Mas a crise eclodiu em 20 de agosto, né? Quer dizer, até o Gustavo tomou aquelas medidas, né? No dia 27 ele forçou os bancos a venderem os dólares, né? Que eles tinham, tá certo? E aí, bom, só isso já melhorou muito a situação brasileira, né? Mas aí as reservas internacionais continuavam baixando, né? Vamos dizer que elas iriam baixar para esse montante aqui, ó. Seguindo a mesma linha. Não iam seguir, mas por quê? Porque no dia 27 o Gustavo Franco tirou os bancos brasileiros, né, os bancos da jogada, os bancos privados da jogada. Né? Então, só especulador internacional que ainda jogaria, né, contra o real. Não? Tiraria o dinheiro do Brasil. Só que aí o que ele fez? Né? Ele reduziu a taxa Selic. Quando ele reduziu a taxa Selic, né, o que aconteceu? O pessoal fala assim, uai, o Banco Central do Brasil está reduzindo a taxa de juros, então ele tem a situação sob controle. Se ele tem a situação sob controle e a taxa de juros está 45%, nominal, tem que tirar a inflação, né? Mas inflação em dólar, não em real. Tem que tirar a desvalorização do dólar, que é pequena, é menor que a taxa de inflação, porque o dólar está seguro, né? Pelo regime de câmbio, de bandas cambiais que foi instituído em março. Então, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer é voltar com dinheiro para o Brasil. E assim foi feito, e aí o problema acabou. O que aconteceu? Né? Você teve uma estabilidade das reservas internacionais, pronto. E daqui a pouco elas voltaram a crescer. Pronto, o problema está superado. Brilhante, senhor Gustavo Franco. Brilhante, o senhor blefou, estava jogando um truco, blefou, o pessoal acreditou, né? E aí, né? As reservas internacionais vão aumentar em 138 milhões, quer dizer, nada, né? E depois, né, vão subir. A partir de janeiro vão subir 1 bilhão e a partir de fevereiro elas dão um pulo para cima. A crise está superada. Mas o problema estrutural não. O problema estrutural qual é? Nosso desequilíbrio em conta corrente, criado pela abertura comercial essencialmente. O problema é o seguinte, como ideologicamente todo mundo acha que a abertura comercial está correta e está incorreta do ponto de vista teórico, né? Eles culpam o dólar, culpam a valorização do dólar, pelo amor de Deus. Né? Bem, aí nós chegamos no último capítulo da nossa novela, que é a questão do ato final de políticas decadentes. Essa é a palavra, nós tiramos essas palavras da boca do Gustavo Franco, que vai dizer que ataques especulativos são o ataque especulativo é o ato final de políticas decadentes. Pois é o caso, né, da política implementadas. Não a ancoragem cambial, sem ela não teria tido estabilidade de preço, é o câmbio que segura os preços, né? O câmbio que acabou, como ficou claro, né? O Plano Real começou como âncora monetária, e era nunca tinha dado certo no mundo, mas o livro fala assim, o senhor Milton Friedman diz que sim, aí todo mundo, né? Os antigos heterodoxos transformados em novos ortodoxos, que é a turma da PUC do Rio, né? Que fez? Acreditou nessa bobagem. E aí montou o Plano Real como um plano com a moeda, né? Regime de metas monetárias.
Não deu certo, nunca tinha dado certo, e aí todo mundo, e lá pelas tantas, todo mundo ficou claro que a âncora era câmbio. Né? Bem, só que aí vem mais uma crise externa. A crise da moratória russa, né, que eclodiu 17 de agosto de 1998. Né? A Rússia, o que havia? Né? Ela havia implementado... A Rússia era um país, né, de economia extremamente sólida. Né? Veio Gorbachev e, a partir de 85, implementou políticas, né, que foram políticas desastrosas, mas a economia russa, que estava crescendo a 4,5%, passou a crescer 2,4%, depois isso até 89, mais ou menos, aí praticamente parou de crescer, né? E aí veio o senhor Yeltsin, deu o golpe, destruiu a União Soviética e implementou as políticas recomendadas pelos ocidentais que destruíram a economia russa. Né? E aí a Rússia voltou a ser um país, né, que ela não tomava dinheiro emprestado do mundo, né? E o leste europeu todo, né, ficaram país dependente de créditos e é isso que salvou o dólar, isso é que fez com o dólar retomasse a sua hegemonia perdida na década de 70 e não recuperada, ao contrário do que se pensa, durante a década de 80. Por quê? Porque durante a década de 80 o dólar perdeu participação como moeda de reserva no mundo, então não se recuperou a sua hegemonia. Ela foi recuperada pela transformação da economia socialista do leste da Europa, que era extremamente forte, e da Rússia em economias de mercado. Foi um dos grandes desastres do século XX. Né? E a Rússia, né, quer dizer, ela se endividou e não conseguiu pagar a sua dívida externa. Então vai decretar a moratória em 17 de agosto, né, por 90 dias, desvalorizou o rublo em 30% e elevou a taxa de juros de 150% para 250%. Bem, só que isso vai levar, né, a mesma repeteco da crise do México e da crise da Ásia. Né? O que acontece? Fuga de capitais, né? Fuga de capitais dos países emergentes, inclusive o Brasil. Tá certo? Que perdeu, né? O que aconteceu? Olha o bacle das reservas, né? Agosto ele perdeu 2,8, quase 3 bilhões e 21 bilhões, né? Um terço das reservas foram perdidas em setembro. E aí porque o governo inicialmente não fez nada, né? Pensou que talvez a crise não fosse tão grave, né? E segundo lugar, porque tinha um problema da reeleição do Fernando Henrique Cardoso. E se ele fizesse alguma coisa, poderia comprometer, né, a posição que era a posição folgada do candidato Fernando Henrique Cardoso. Né? Quer dizer, todo mundo sabia que ele tinha acabado com a inflação, então ia votar nele. Eu não votei, claro. Porque eu sabia da história, o que estava não a história dos bastidores, né? Que a Maria Clara Prado conta, mas não é a história real. A história real não é dos bastidores, a história real é o que nós estamos falando aqui, ué. É o que tem atrás dos bastidores, né? Então, só que a perda de reservas internacionais acelerada, né? Mas a queda do Ibovespa, aí colocou em risco a eleição do Fernando Henrique Cardoso. Ele vai implementar outro pacote fiscal, é uma insistência, né? Pacote fiscal não tem nada a ver com o setor externo, né? E vai elevar a taxa de assistência 5%, dá um aumento de 5% da TBAN, que é a taxa de assistência do Banco Central, né? E de 4% na Selic, né? Mas estava claro que essas medidas eram insuficientes. E aí o governo brasileiro vai negociar com o FMI. Claro que vai ser secreto para não atrapalhar a eleição, né? Reeleição. E aí vem a reeleição, né? Que depois das eleições, né? Em primeiro turno, né? Vai haver um envio do Memorando da Política Econômica ao FMI em 13 de novembro. Compromete duro programa de ajustamento, com meta de superávit primário de 2% do PIB em 99,
2,8% em 2000 e 3% do PIB em 2001. É mais ou menos o superávit que existia antes do lançamento do Plano Real, quando todo mundo falava que o problema brasileiro era o déficit público e a paciência, né? Bom, fora o corte de 8,7 bilhões de orçamento para 99, né? o aumento de impostos e contribuições, apenas propõe medidas que já estavam em curso, na verdade, quais eram a aprovação da reforma administrativa e da reforma previdenciária. Isso aí é uma história mal contada, como a história do real. Por que você teve reforma? Nós fizemos reforma e para reforma. Para quê? Ah, não, porque a Previdência brasileira está quebrada. Isso é uma mentira. Se você olhar, o problema da Previdência brasileira é muito simples. É que você tem vários regimes velhos e regimes novos, né? Os regimes novos, né, o INSS tem sido superavitário. Apesar de ter uma coisa que não podia estar nas costas do INSS, que é a aposentadoria rural, ou a aposentadoria daqueles que não contribuíram e que vão aposentar por idade. Então, os que não contribuíram, né, esse era o caso da época. Tinha que ficar com o tesouro, porque por que você vai montar um sistema, né, que sem contribuições? Isso não é um sistema previdenciário, né? Então, esse era o caso da aposentadoria rural, né? Aposentados. À época eu participei de um estudo, orientei uma pessoa que estava fazendo um estudo sobre isso, né? Tinha 4 milhões, esse estudo, acho que foi em 99, não lembro, 4 milhões de aposentados rurais aposentadoria rural, que não tinham contribuído na sua vida, 4 milhões que foram julgados em cima do INSS. Depois falam que o INSS tem déficit, déficit, mas o déficit porque tem gente lá que não contribui. Então, você não aposentar, mas tem que aposentar esse pessoal. Então é do Tesouro, isso é a função do Tesouro, não é um sistema, né, que tem gente que não paga por ele, né? Então e o segundo problema é que quando você diz que a Previdência é deficitária, você está fazendo um jogo malvado, você está fazendo um jogo... uma falácia. Por quê? Porque você está misturando, por exemplo, sistema de aposentadoria pública, não havia contribuição. Então você só recebia, né? Você recebia sem contribuir, ou contribuições irrisórias para o sistema, né, público existente no Brasil. Ora, é claro que aí você vai ter sempre prejuízo, porque enquanto essa turma não morrer, né, não sair do sistema, né, ele vai ter prejuízo, ele vai pesar, né, no balanço. Mas o que você tem que olhar é o sistema, né, do equilíbrio autuarial. Eu já estudei, já escrevi um meio livro sobre ciências atuariais, né? Então, não publiquei, porque o que eu quis fazer não deu certo, né? Quer dizer, você precisa... Eu nunca tive a matemática suficiente, nem não sei quem teria para resolver a questão, porque eu cheguei tinha as possibilidades que eram para cuidar da aposentadoria, do sistema de pensões, né? Pensões, e as possibilidades da pessoa, casa, não sei o que, tem filho, dariam assim milhares de possibilidades. E aí não tinha forma matemática para tratar disso, né? Quer dizer, devia até ter, mas não era o meu caso. E aí, então eu deixei meio livro pronto, deixei para lá e aí ficou até hoje. Mas o caso é o seguinte, né? É que você no sistema, né? Você tem um sistema que ele não tem receita. Então, enquanto ele estiver existindo, né? Enquanto ele existir, que são os aposentados do sistema público, né, que estão aí até hoje, né? Que não contribuíram, né? Esse sistema não tem jeito, né? Ele vai ser deficitário, mas aí você coloca outro sistema que é largamente superavitário e você vai reduzindo aumentando as contribuições e reduzindo os benefícios para que esse cubra o resultado daquele, né? Ora, é isso que acontece. No Chile eu resolvi, não, o Chile jogou isso sobre o Tesouro. O Chile também tinha esse problema. O Tesouro,
Entrou, quer dizer, o sistema novo, e um sistema novo, ele, para entrar na maturidade atuarial, o número de gerações possíveis tem que ser um número de gerações efetivas, leva 70 anos. Então, mas isso não é o momento de se discutir isso aqui, não é? Bem, a aprovação da reforma, bem, com a economia expressiva de recursos, né? Quer dizer, por que você faz essa reforma? Porque você quer tirar dinheiro do aposentado para jogar no sistema financeiro, para dar para os bancos. É essa a finalidade dessas reformas. Não é? Não pensem de outra maneira, não. Porque não é consistente. Bom, mas isso é outra história. Aprovação da lei de responsabilidade fiscal, que de responsabilidade fiscal não tem nada. Você criminalizou a execução orçamentária, que é a execução orçamentária. E, quer dizer, você tentou criminalizar até quem votasse a favor de um dotação, de um orçamento que tivesse déficit. Tenha paciência, certo? Quer dizer, o que você fez? Na verdade, a lei de responsabilidade fiscal, esse nome é muito bonito. Todo mundo, não, as pessoas têm que ser responsáveis fiscalmente, claro, né? Eu acho que o capeta, a gente acha que a ideia, né? A bruxa é feia, o capeta é aquele bicho horroroso, Beelzebub, não sei o quê, né? Na verdade, não, o capeta é bonzinho, né? Aparece como um sujeito bonzinho, para enganar, ué. Ele vai aparecer como um capeta e ninguém vai ganhar. Ele aparece como um sujeito que fala mansa, fala bem, é um político, fala bem, é o pastor, é o padre, é o empresário, é todo mundo que vai falar bem. Você acha que vai... Estou falando capeta no sentido figurado, claro, né? Mas é isso mesmo, né? A bruxa não vai... Não é aquela que tem A bruxa é bonita, veste bem, fala bem, mas claro, porque tem que enganar os outros, né? 176, não é? 157, sei lá como é que é. Eu misturo. Então, o que vai acontecer, né? A lei de responsabilidade fiscal, na verdade, a primeira não se aplica ao governo federal. Tem a lei, mas se o governo federal não fizer, não há consequência. Mas e o caso da Dilma? O caso da Dilma foi um contra-exemplo. Por que foi um contra-exemplo? Porque não havia aí a noção de que a Dilma foi destituída por causa das pedaladas fiscais, isso tudo é uma bobagem. Por quê? Né? Inclusive, quer dizer, eu fui chefe de orçamento da Secretaria da Fazenda durante 4 anos. Era um orçamento colossal, a Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. Né? Então, eu tive que estudar muito direito administrativo. Né? E eu entendia muito bem, não sou só eu. Né? Tem vários tributaristas que fizeram o exame das contas da Dilma e falaram, não tem aqui nenhum problema. A Dilma foi destituída por um jogo político, né? Inclusive anticonstitucional, mas não vou discutir isso aqui. Existe literatura a respeito, quem quiser vai atrás, que tem toda... Foi um golpe, né? Um golpe de Estado para tirar a Dilma. Né? Para quê? Né? Qual a finalidade? Bom, tem várias... tirar o PT, porque o PT estava estragado. O PT estragou a economia brasileira, nada. Quem estragou mesmo foi o Fernando Henrique Cardoso, como nós estamos mostrando aqui. Certo? Mas é que... Né? Bom, o problema, né? Existem várias teorias. Tem a mais sensata diz que a Dilma saiu por dois problemas, né? Pelos BRICS, né? E pelo pré-sal. Porque o capital internacional queria, né, se apropriar da receita do petróleo brasileiro e conseguiu. Né? Então, é isso. Moratória da Rússia, né? Continuando, né? Ou seja, para 1999, previa-se do lado do governo federal um aumento de receita isso era o pacote fiscal, da ordem de 16 bilhões, um corte de 8 bilhões, né? Então já deu aí, né?
já deu 24 bilhões. Além de 3,5 bilhões com a prorrogação do Fundo de Estabilidade Fiscal, que nós já falamos. Mas aí isso não aumenta a receita tributária, não aumenta a receita. Isso apenas, né, aumenta a receita do governo federal às custas das outras esferas de governo. Né? Bom, o Congresso rejeitou a reforma previdenciária, ainda bem, né? Depois não foi aceitando todas as reformas. Né? O governo elevou a TEBAN, que é a taxa de assistência do Banco Central, né? Edita nova medida provisória com aumento da contribuição sobre o lucro líquido, né? De 8% para 12% e sua extensão para instituições financeiras, isso aí sim. Aí aumentou a carga tributária. E a criação de uma alíquota adicional do imposto de operações financeiras para vigorar até o reinício da cobrança da CPMF, né? Que era o imposto do cheque. Surgiu como imposto. Imposto sobre operações financeiras. Não, imposto. Depois virou contribuição. Por que virou contribuição? Porque mudou o nome, na verdade. Porque, né, a contribuição, o governo federal não tem que partilhar com as esferas, nem com o Estado, nem com o município. E o imposto tinha, por determinação constitucional. Aí eles mudaram o nome. E o boboca do Supremo engoliu isso. Quer dizer, agora o que determina a contribuição não é o destino do recurso, não é exatamente, porque o imposto não tem destino específico. Né? Quer dizer, o que determina é o nome. O governo federal devia mudar o nome de tudo, né? Fazer uma lei, mudar o nome de tudo, acabou os estados e municípios. Não tem mais dinheiro federal para os estados e municípios. É isso, podia fazer isso. Bom, é claro que isso é uma brincadeira. Bem, continuando a moratória da Rússia, né? E aí, só que o que aconteceu, né? Aqui o FMI, né, libera a primeira do empréstimo, eu acho que era, vou botar esse número aqui, 40 bi. Bom, o Brasil conseguiu, né, um empréstimo do Fundo Monetário Internacional, acho que foi de 40 bi depois, mas era algo em torno disso, né? E o governo e o FMI liberou 9 bilhões. E aí o que a imprensa falou? O que a senhora Miriam Leitão disse? Que o Brasil estava blindado, tá certo? Estava blindado, né? Agora nós temos um tanque de guerra, né? Um Panzer alemão, né? Um Tigre, super blindado, não tem problema, pode receber bala de tudo quanto é jeito, né? Relação a turbulências provocadas pelo movimento de capital, do capital internacional. De capital, né? Do capital, pronto. Estava do jeito que estava bem. Então, o que aconteceu? É claro que na época eu fiz uma coluna, ou mais de uma, acusando esse pessoal, mas esse pessoal não tem noção do que está acontecendo. E aí veio, né, a moratória mineira, que foi no início, né, foi dia 6 de janeiro de 1999. Né, o governador Itamar Franco, né, decretou uma moratória, né, para não pagamento, na verdade, da sua dívida com a União. Né. E aí, só que isso assustou os investidores internacionais, que levaram outro grande ataque especulativo contra o real. E dessa feita, o Brasil não estava blindado. Estava blindado lá em 1994, né, quando houve o primeiro. No segundo, o negócio balançou, o terceiro mais ainda, e agora não tinha blindagem que segurasse o real. Bem,
O Fernando Henrique Cardoso, presidente, vai demitir Gustavo Franco. Por quê? Porque o Gustavo Franco era contra a desvalorização cambial. É muito engraçado isso, né? Ele, que foi o defensor da ancoragem no regime de metas inflacionárias, virou um árduo defensor do, do regime de câmbio, né, de ancoragem cambial, né? E aí, né, o Francisco Lopes, que depois vai ser afastado, né, por acusação, com acusações de corrupção, né, porque ele, pelo visto, né, ele deixou vazar, ou essa é a acusação que ele deixou vazar o que foi feito, né, para amigos do sistema financeiro. Então, os amigos do sistema financeiro se posicionaram, né, para ganhar dinheiro com o que houve. Ele desvalorizou o real no dia 13 em 8,2%, e introduz o sistema de banda diagonal endógena, sistema cambial. O que é uma banda diagonal endógena? Não sei, não quero saber, e tem raiva de quem sabe, certo? O fato é que o fato é que ele ia usar esse sistema para ir desvalorizando o real, né? Não de uma vez, porque isso teria consequência inflacionária. Mas, ao fazer isso, né, o que aconteceu? Intensificou-se o ataque especulativo contra o real, né? Porque uma desvalorização de 8,2%, o mercado está esperando 30%. Não convenceu ninguém. Mesmo se houvesse 30%, era possível que continuasse o ataque especulativo. Depois de 8,2%, aí que houve um ataque mesmo, né? Porque é aquele negócio, né? Se você desvaloriza um pouco, sinal que você pode desvalorizar muito. Aí o pessoal fala assim, não, então agora eu vou realmente botar meu dinheiro em dólares, porque vem outra desvalorização aí, e só isso causa outra desvalorização, não é? E aí o Banco Central, né, perdeu 3,8 bilhões de dólares num dia. Vou ficar 10 dias, acaba a reserva internacional. Não era só, bom, acabam as disponíveis para isso, né? Porque o Fundo Monetário Internacional havia, né, dado dinheiro emprestado para o Brasil, mas você não podia usá-lo, né? Isso é uma história que é muito engraçada, né? Mostra a incompetência do Fundo Monetário Internacional, mas nós não vamos tratar disso aqui, né? Bom, o dólar chegou nesse dia a 1,3195, pertinho do teto estabelecido pela banda diagonal endógena, que tinha uma banda superior, tinha um limite superior e um limite inferior. O limite superior era 1,32, chegou a quase ele num dia. Poxa, aí o Banco Central o que fez? Cascou fora do sistema, né, do mercado no dia 15, e no dia 18, que era na segunda-feira, né, ele saiu na sexta-feira, né? Aí o dólar chegou a 1,4659, que era 21%, já tinha aí acumulado uma desvalorização de 21%. E na segunda-feira anunciou que não ia ficar no mercado, né? Que o mercado agora ia ser realmente câmbio flutuante, né? Ou seja, né? O que aconteceu? Acabou o plano real. Esse ataque especulativo foi o ato final de política decadente. Isso mesmo, senhor Gustavo Franco. Foi da política que o senhor foi um copartícipe importante. Não é? E isso, então, acabou com o plano real. Ok? Nós usamos fundamentalmente um texto que eu escrevi para meus alunos de São João del Rei, de Economia Brasileira, tá certo? É um texto provisório ainda, mas eventualmente nós vamos trabalhar nele e ele dará lugar a um texto mais avançado. Então nós agradecemos a todos, né? Chegamos ao fim dessa longa novela sobre o Plano Real, né? Nós fizemos são 8 vídeos, né, que nós tratamos desse assunto, e um texto de 50 páginas, né, fora a bibliografia. Então é um texto, espaço 1, é um texto grande, né? E um texto longo e vídeos, muitos vídeos, né? Por que se fizemos? Dada a importância que tem entender o plano real, tá certo? E para desfazer um monte de equívocos que estão
que estão vigentes, um antes de mitos, né? O plano real é um mito, uma mentira. Mito é sempre uma mentira, né? Não é à toa que nós temos hoje uma figura que é considerada um mito, um Messias que é considerado um mito, né? Mito é uma mentira, né? E o pessoal o chama de mito. Mito é uma mentira. Então é isso. Nós terminamos essa e agradecemos aqueles que puderam ter a paciência, né? Para ver todos os vídeos, ou aqueles que viram só alguns, né? Mas de toda maneira agradecemos a atenção de todos.